Oi pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Paulo Vitor. Eu vou ficar com a disciplina de Geografia com vocês. E eu espero dar continuidade, né, ao bom trabalho do outro professor. E qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no meu privado, como vocês já fazem de costume. Dúvidas para mandar a correção da atividade, tudo no privado, certo? E a seguir a gente vai para a nossa primeira videoaula. Então, pessoal, dando continuidade, né, aqui a nossa aula, hoje eu vou falar sobre dois pontos, certo? Que provavelmente vão cair na nossa avaliação, que já é agora em abril. E dentre esses objetivos, né, dentre esses pontos que eu vou falar hoje, eu vou falar sobre a ONU e o BRICS, certo? Então, eu vou explicar rapidamente o que significa e o que é cada um desses dois. Então, nosso objeto de conhecimento são as corporações e organismos internacionais e do Brasil na ordem econômica mundial. Então, eu escolhi duas corporações, né, e organismos que nós vamos abordar hoje. A primeira dela é a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas. Provavelmente vocês já ouviram falar nessa organização, né? Mas o que é a ONU? Então, como eu já disse, né, a ONU ela é uma organização internacional cuja principal missão dela é a paz, né? E ela é formada pelo que a gente chama de países membros, né? E esses países membros, desde já, eles não são obrigados a participar da ONU. Mas aqueles países que resolvem participar, eles devem concordar com os princípios da organização, né? Que princípios? A busca pela paz e um desenvolvimento mundial igualitário. Por isso, dentro da ONU não existe esse conceito de país mais importante ou país menos importante. Independentemente se o país é rico ou pobre, ele tem o mesmo grau de importância dentro dessa organização. Então, quando um país ele resolve participar da ONU, ele tem que aceitar justamente esses princípios, e dentre eles a igualdade de importância dentro dela. E quais os princípios, né, da ONU? Como eu já falei, a organização ela se baseia no princípio da igualdade soberana de todos os seus membros, né? Como eu acabei de falar, é a igualdade soberana de todas as nações, né? Ninguém é mais importante do que a outra nação. Ah, professor, mas por que que a ONU, né? Por que que essa organização ela foi criada? Na década de 40, né, principalmente com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro vivia grande aflição, né, pelo alto grau de violência que foi essa guerra, tanto a segunda quanto a primeira. Estava ainda no ar, né, aquele clima de rivalidade entre os países. Aí deu início, né, ao pensamento de se criar um órgão que pudesse organizar e unir esses países de uma forma que pudesse evitar um novo conflito tão sangrento e violento como foi, né, e como foram, na verdade, as duas grandes guerras mundiais. E ao longo do tempo, né, a ONU ela foi se tornando uma organização muito mais importante do que era a ideia inicial. E começou a criar pautas, né, como a criação de leis internacionais, onde os países que participavam da organização precisavam e precisam ainda hoje respeitar essas leis, né, já que elas servem para todas, e até mesmo a defesa dos direitos humanos. Então, essas leis, esses direitos, são elaborados a partir de ideias, né, e consentimento de todos os países membros, e a partir daí todos devem respeitar. E quais são os propósitos, né, da ONU? Eu citei aqui, listei três, né, como os mais importantes ou os de maior destaque. No caso, manter a paz e a segurança internacionais, né, como eu já havia falado, desenvolver relações amistosas entre as nações e realizar a cooperação internacional para desenvolver os problemas mundiais de caráter econômico, social, cultural e humanitário, promovendo o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Então, esses propósitos vão diretamente em tudo que eu falei anteriormente. E dentre esses propósitos, né, ou objetivos, algo que marca bastante o Brasil são os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Quando a gente for ver, quando a gente for falar sobre desenvolvimento sustentável, ainda esse ano, né, que nós vamos ver bastante, nós vamos ver novamente esse quadro, né, que foram os objetivos propostos pela ONU
e visam manter o desenvolvimento sustentável para as próximas gerações. No caso, vocês e as gerações seguintes. Então, esses objetivos são baseados em 17 pontos. Então, a partir daí a gente pode destacar a erradicação da pobreza, a fome zero, a paz, justiça, cidades, comunidades sustentáveis, né? A redução das desigualdades, ou seja, aquela relação de pessoas extremamente ricas e outras que não têm o que comer. Então, tentar diminuir essas desigualdades. A questão da água limpa e saneamento, igualdade de gênero, qualidade na educação e por aí vai. E para a gente finalizar, nós temos o BRICS. Então, o que é BRICS, né? Na verdade, o BRICS, essa sigla, ela é utilizada a partir de uma coordenação política realizada entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Aqueles que assistem um pouco mais de jornal, né, leem notícias políticas, talvez já devem ter ouvido falar no BRICS, né? Mas não é um nome tão comumente utilizado hoje em dia, mas é um grupo extremamente importante, principalmente para o nosso país, certo? E esses países, se vocês perceberem, eles são países emergentes, né? São países subdesenvolvidos, que ainda estão em busca do desenvolvimento. Por isso a importância desse grupo para nós e, claro, para esses 5 países. Mas muita atenção, pessoal. Apesar do BRICS ser um mecanismo oficial, né, de cooperação entre países, ele não é considerado um bloco econômico, certo? Ele não é considerado um bloco econômico. Então, se lá na avaliação eu perguntar, né, para vocês marcarem o item que não é um bloco econômico, vocês já sabem, já vão marcar o BRICS. Qual é a diferença, professor, de um bloco econômico para o BRICS, no caso, né? Diferentemente dos blocos econômicos, né, como a União Europeia e o Mercosul, o BRICS ele não possui um estatuto formal de regras, né, ou uma carta de princípios. É apenas uma série de acordos entre países, mas não existe um estatuto formal, né, como existe no Mercosul e na União Europeia. Então, principalmente, né, o BRICS ele é importante porque ele mantém uma aliança entre esses países, né, entre o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul. Então, pessoal, o BRICS, né, de uma forma bem resumida, é essa aliança econômica, certo, entre esses 5 países. Eu falei de uma forma bem resumida, que a gente ainda vai ver ele, a gente ainda vai falar sobre a ONU esse ano, só que mais lá para frente, durante o ano letivo, certo? No mais, eu vou colocar as questões no grupo, vocês respondem e me mandem, né, no privado. Tenham bons estudos e até a próxima aula.